Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto, e nós já vamos nos preparando para darmos início ao estudo, seguindo a apostila e depois reservando alguns minutos para alguma experiência de psicografia, de evidência, qualquer aspecto que seja interessante, não é? Para o nosso desenvolvimento da mediunidade. Então, o Marco já selecionou o estudo. Esse estudo vai introduzir a ideia dos espíritos errantes. Então, nós vamos fazer uma prece e vamos dar início ao nosso encontro de hoje, pedindo aos bons espíritos que a reunião seja bastante proveitosa, que todos tenhamos a assistência deles, dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos guardiães da vida, de todos aqueles queridos espíritos que já temos ideia de que nos ajudam sempre nas reuniões, no dia a dia, nos dando melhores recursos para que o proveito seja o melhor possível, para nos tornarmos, com o tempo, médiuns espíritas dedicados ao exercício da caridade através deste recurso tão interessante, tão abrangente, tão útil, pelo que resulta do seu exercício em termos de amor e caridade aos necessitados. Então, que os nossos irmãos possam ir chegando, se somando à nossa pequena equipe nesse início, que a espiritualidade magnetize, fluidifique as nossas águas. Se porventura esquecemos, podemos buscá-la em seguida, tornando o nosso encontro o mais proveitoso possível. Então, é em nome dos amigos espirituais, Eurípides, Bezerra e tantos outros queridos amigos, que nós vamos dando início à nossa semana e nela, começando pelo estudo previsto para a noite de hoje. Gratidão a todos e que enquanto nós estamos conhecendo os conteúdos, nós também sejamos vibrando pelos doentes, pelos necessitados, pelos que estão sofrendo no mundo todo, no Brasil, na África, na Europa, nas Américas de um modo geral, na Ásia, tendo em vista dramas coletivos, como enchentes, furacões, terremotos. Nossos irmãos da República Democrática do Congo e de Ruanda, às voltas com um surto de ebola, também gerando sofrimento e morte de nossos irmãos por lá. Que todo o nosso fluido esteja nas mãos dos amigos espirituais. Eles multipliquem tudo e façam chegar o melhor aos mais carentes e necessitados do mundo todo. Muito obrigado, amigos queridos, e em nome de Jesus, nós vamos retomando o nosso estudo da mediunidade.
Gratidão, amigos todos. Muito bem. Nós vamos, então, com muita alegria, buscando o estudo como que da noite. Deixa eu ver aqui uma coisa. Luciana está presente, Luciana? Sim, cheguei. Ah, tá. Então, vamos fazer assim. Canta uma música para nós, a partir da precezinha que nós fizemos, e aí começamos te ouvindo e embalando com a música o nosso encontro de hoje. Tá bom? Por Bom. favor. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando. Erguerá a voz ao Pai num hino, então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. Muito bem. Cachorrinho quer cantar também? Parece que sim. Parece, né? Muito bem. Queria lembrar que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada. E hoje vamos ter uma parte prática que todos também tenham folhas de papel, caneta, lápis, para o segundo momento da reunião de hoje, tá bem? Então, seguindo para a apostila, programa 1, módulo 4, tema 2, estamos lidando com questões de desencarnação, questões ligadas ao mundo espiritual, e hoje o tema é sobre os espíritos errantes. Lembram de um nome chamado erraticidade? Tem a ver com o nosso tema. Erraticidade é uma região, um lugar tipicamente daqueles que estão mortos e que, portanto, estão muito bem que vivos entre uma vida e outra, não é? Então, vejamos, após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova reencarnação. Reparem que há uma sugestão de que, pelo visto, na maioria das vezes, quando as pessoas morrem, desencarnam, vão viver um tempo no mundo espiritual.
Mas sempre, mesmo que as pessoas desconheçam isto, ela tenderá a, mais cedo ou mais tarde, dependendo das necessidades evolutivas de cada um, de nascer de novo, de reencarnar. Ou seja, é como eles dizem para nós que o mundo espiritual, que aliás é um mundo fundamental nas nossas condições evolutivas, eles não são o lugar para nós ficarmos muito tempo, que nós precisamos voltar. Por quê? Porque nos faz bem, porque nos ajuda no progresso de que necessitamos de fazer do ponto de vista moral, espiritual, intelectual, cultural, tudo importa. Então, claro que existem espíritos que ficam séculos no mundo espiritual. Exemplo, ouviram falar de Jan Hus, Jan de Husinek, da República Tcheca de Praga? Ouviram falar de Jerônimo de Praga? Então, Jan Hus, muitos séculos atrás, ele, quando volta, ele volta como Allan Kardec. Então, Jan Hus, e 1804, que é o ano de reencarnação de Kardec, passaram-se séculos. Porque ele não é um espírito para ficar vindo toda hora, porque ele já é missionário há muito tempo. Então, não adianta muito, adianta cada vez que ele vem, e vem nos ajudar. Jerônimo de Praga também. E tantos outros que vêm menos frequentemente, mas vêm. Então, vamos pensando nisso. Apesar das surpresas, boas ou mais, que lhe caracterizam o regresso, para ele tudo se assemelha à volta do exilado à pátria de origem, ao mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. Inicia-se, então, uma nova fase da vida em outro plano vibratório, sendo para o seu perispírito, agora liberto do corpo físico, sendo que o seu perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. No intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação, eu diria, tanto trabalho externo, voluntário ou assalariado, como, claro, o trabalho interno de aprimoramento, de desenvolvimento das virtudes que devem substituir os nossos vícios. Lembram?
orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ingratidão, enfim. É também nesse sentido que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática na sua volta à humanidade, à encarnação. Muito bem, ensina Emmanuel que o desencarnado integra-se na nova moradia a uma das inúmeras sociedades humanas existentes no além. Vejam que interessante. Lá também não é tudo igual, dependendo, vamos dizer, da latitude, da longitude, não é, do encontro dessas referências geográficas, assim como no plano físico. Lá do outro lado, você tem culturas diversas, você tem realidades variadas e, muitas vezes, todas elas são experiências, são treinamentos, escolas, para que cada um vá se aprimorando cada vez mais. Então, cuja organização social fundamenta-se nos princípios de afinidade estabelecida entre os seus habitantes, que pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. É uma maneira também de nós dizermos, né? Já se disse antes, cada um tem um lugar. Tanto do ponto de vista de norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, como também em termos de altura. Lembram que um dia nós vimos o livro As Sete Esferas da Terra, conversamos sobre umbral médio, umbral inferior, umbral superior, para baixo, as trevas, lembrando de André Luiz perguntando, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, ainda tem as zonas abissais. Para cima, em qualquer ponto da superfície da Terra, você tem para cima do umbral superior arte, cultura e ciência, esfera dirigida por Leonardo da Vinci, esfera do amor fraterno universal e a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, temos aí uma grande variedade. Então, quando lembrávamos, cada um tem o seu lugar, é o lugar que, em média, nós nos situamos quando dormimos, desdobrando o sono fisiológico. E, em geral, é o mesmo lugar ou algo parecido quando nós desencarnamos. Então, é nesse sentido. O que ocorre é que, pelo desconhecimento da doutrina espírita e desses aspectos espirituais, mesmo no âmbito de outras crenças históricas até, que o mundo já conheceu, esse desconhecimento, usando uma palavra mais forte, ignorância, faz com que estejamos muito despreparados para um proveito melhor na erraticidade.
há muita surpresa no sentido do despertar na vida após a morte. Dúvidas, incertezas, inseguranças, sofrimento. Por isso que o estudo espírita, sobretudo, mas não é o único, ele dá para a humanidade uma ideia muito boa, útil, sobre o que é a erraticidade, o que é espíritos, o que são espíritos errantes, o que nos espera do outro lado, como lidar com isso. Qual é o problema? É que espíritas no planeta Terra somos um grãozinho de areia numa praia. E mesmo assim, os espíritas, com menos estudo, noções, ainda se surpreendem com o que vão encontrando do outro lado. Então, por isso que não é só para médiums, não é, é para qualquer um conhecer, por exemplo, um pouco melhor sobre esse capítulo. Na verdade, lembra disso? É, conhecer isso é autoconhecimento, conhecimento de si mesmos. Não é só olhar para dentro de si e perceber as dificuldades morais. Isso é também reforma íntima, precisa do autoconhecimento e do uso da vontade de uma mudança para melhor. Do contrário, ficamos estagnados, não progredimos, e sem esse progresso não há felicidade. Por isso que tudo isso é importante. E não é que nós conheçamos apenas, não é? Nós temos um convite de conversar sobre isso tudo, numa palestra, num bate-papo, numa roda de conversa, não é? Eu me lembro, vou lembrar de novo, quando eu estava, sei lá, no primeiro grau, como de família espírita, eu ficava muito surpreso que meus coleguinhas, lembra de um tal de primário e ginásio? Eu peguei essa fase. Eu me lembro como eu ficava assim, sem entender por que ninguém sabia que era mundo espiritual, reencarnação, sobrevivência da alma. As pessoas não têm ideia, acham que é religião, misticismo, e em vez de buscar com interesse essa ciência, essa cultura, a vida passa. As pessoas morrem sem o devido preparo. O que encontram pela frente? Encontram a si mesmos, muitas vezes em condições e regiões difíceis. Exemplo, qual foi o melhor exemplo na cultura espírita sobre isso? André Luiz, médico, talvez ele tenha sido nada mais, nada menos, talvez, que Carlos Chagas. E olha para onde ele vai, e olha quantos anos sofrendo no umbral inferior. Enfim, reflexões para nós também. Então, em geral, o espírito desencarnado não apresenta maiores dificuldades de adaptação. Primeiro, porque está junto de quem guarda sintonia e afinidades. Só que isto, às vezes, é muito bom, mas outras vezes é exatamente
como que a razão do sofrimento, dependendo do que cada um pensou, escolheu, viveu, usou da vontade e foi experimentando ao longo da vida. Foi atraindo seres de mesmo padrão vibratório. Então, isso pode ser a salvação, ao mesmo tempo, pode ser a perdição. Claro que tudo isso é transitório. Ninguém se salva ou se perde em definitivo. Mas, ao longo dos primeiros anos, nós precisamos lidar com isso. Pois bem. Segundo, porque não percebe mudanças radicais na forma de vida, pois as inúmeras coletividades do plano físico, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Quem que esclarece? O próprio André Luiz. Tais organizações sociais aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e a benefício dos outros. Então, espíritos errantes, conceito. Allan Kardec cunhou a expressão do francês errant, errante, que vagueia, que na língua portuguesa tem diferentes significados, por exemplo, o de pessoa nômade, ou a que não tem residência fixa. Para o Espiritismo, serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações. Esse é o sentido para nós, até que atinja o estágio de ser espiritual evoluído. Característico do espírito puro, isto é, o que possui superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Vocês lembram do Livro dos Espíritos? A hierarquia dos espíritos. Espíritos de primeira ordem, puros, puríssimos, espíritos de segunda ordem, bondosos, benévolos, e os de terceira ordem, espíritos muito imperfeitos, até espíritos maus. Qual é o sentido da vida terrena? Evolução moral. Deixarmos a região da terceira ordem e corrermos em direção à de segunda ordem. Então, tudo isso depende de esclarecimento, depende da utilização do departamento da vontade, depende do conhecimento sobre o sentido da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Muito bem. Espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações.
não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. É uma expressão metafórica, mas que nos dá, assim, todo uma ideia. Então, esse é um sentido importantíssimo para qualquer um, espíritas ou não, médiums ou não. E se nós pudermos pensar, a mediunidade é uma ferramenta de progresso, de despertar para a caridade. E lembrando de Kardec de novo, fora da caridade não há salvação. O que é a salvação? De terceira para segunda ordem, de segunda ordem para primeira ordem. Então, esse tipo de noção o mundo inteiro devia ter. Um dia, na evangelização da infância e da juventude, seja ela nos moldes da casa espírita, seja de qualquer aspecto do cristianismo, já imaginaram as crianças no primeiro grau ouvindo falar desse processo e começando a buscar se identificar com o bem? Do contrário, olha a morosidade do processo evolutivo da Terra. E, mais uma vez, uma lembrança e uma sugestão. Anotem para não esquecerem. Busquem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Mensagem: o homem de bem. Aquilo ali é lindo para qualquer um. Seria muito bom nós nos identificarmos com aquele conteúdo. Tem tudo a ver com o nosso tema. Pois bem, para Allan Kardec, os espíritos podem se situar em três estados, tendo a reencarnação como referência. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelo qual vão passando. Já vimos, até aqueles que chegam à perfeição, à pureza espiritual, moral, e não precisam desse tipo de vida, de existência em mundos de provas e expiações, como nós todos ainda precisamos. Uns mais, outros menos. Os espíritos errantes, nesse contexto, representam um número significativo dos habitantes do além, constituindo a maioria da humanidade terrestre desencarnada que deve reencarnar e, por meio de provas e expiações, avançar na senda do progresso. Assim, no espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, os espíritos são transferidos para locais apropriados ao seu aprendizado consoante os princípios da sintonia. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra, brincando de novo. Então, isso pode ser
algo maravilhoso, mas pode ser algo de muita dificuldade. Por quê? Porque a grande maioria vive no umbral inferior, nas trevas e nas zonas abissais, como o livro As Sete Esferas, de Mário Frigeri, nos sugere. Por isso, outra reflexão. Há uma ideia de que mais da metade. Quantos nós somos? Emmanuel falou no livro Roteiro, 22 bilhões de humanos. Hoje, 8 bilhões e 300 milhões de encarnados. Portanto, aproximadamente 13, 14 bilhões de espíritos na erraticidade. Então, quando há uma ideia, uma reflexão de que mais da metade vai embora no processo de transmigração, de degredo, de exílio, de separação entre o joio e o trigo. Há 2000 anos, Jesus falou. E se nós lemos, eu vou recordar novamente, capítulo 18 do livro A Gênese. Os tempos são chegados. Mensagem à geração nova. Leiam isso, ou releiam. Faz bem para nós todos. E isso também, se pensarmos bem, também aquele capítulo, Sede perfeitos, mensagem, o homem de bem, tudo isso é convite para o despertar, o autoconhecimento. E o que nós precisamos para que a felicidade seja alcançada. Então, deixa eu ver onde é que eu estava. Há espíritos errantes com diferentes graus de erraticidade, espalhados nas inúmeras regiões do mundo espiritual. Assim caracterizado por André Luiz, o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Lembram o nome do livro? As Sete Esferas da Terra. Existem esferas grandes e subesferas, subdividindo cada esfera. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições de vida. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Chama-se entrelaçamento. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Com esses 2/3
de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos um terço de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. Grifo no original. Gente, isso é muito bonito. Um dia tudo isso será desenvolvido, estudado nas escolas, junto da tenra infância, para que o crescimento, o adiantamento, desde cedo todo mundo se ligue a essas noções e vá com mais facilidade se encaminhando para as boas escolhas desde cedo. Muito bem. Alguma pergunta, meus amigos, sobre o que nós vimos? E vamos continuar vendo na semana que vem, no dia 24. Tem vários itens interessantes aí para o nosso estudo. Então, Tenho uma pergunta, alguma... permitida? Pois não, dona Adelina. Sim. Aqui faz menção, e eu sinto que é assim, portanto, que o mundo espiritual tem as suas comunidades, organizados em comunidades, idiomas, experiências, inclinações, organizações religiosas típicas, etc. Portanto, isso pode ser assim um bocado uma pergunta um tanto quanto, entre aspas, infantil, mas é assim. Como é que eu, por exemplo, hoje sou portuguesa, nascida na África do Sul, o senhor é brasileiro, não é? E noutra vida, até podíamos ter conhecido os dois no Tibete, ou ambos budistas, percebe? O que nos liga nessa comunidade é um aprendizado comum, moral, ou é, portanto, a nossa religião. Pronto, com isto tudo eu digo, como é que nós hoje podemos ser budistas, amanhã podemos ser judeus, e noutras existências pertencemos a outras comunidades e nações e organizações, digamos assim. Entender mais ou menos o meu. Eu lembro-me que uma vez vi um- um- uma brincadeira. Portanto, era um espírito que tinha acabado de. Tinha desencarnado e que estava-se a preparar para a reencarnação. E então, ele perguntou ao seu mentor: para onde é que eu vou agora? E o mentor disse: olha, bate, estás a ver estas portas todas? E era assim um carreiro de portas, uma fila de portas. E, e ele disse que abriu uma porta e viu-se a África, uma comunidade africana, e fechou a porta. Abriu outra, era europeia, fechou a porta. Não, eu não vou para aqui. Abriu outra, foi latino-americana, vamos supor, eu não vou para aqui. E depois abriu outra lá na Oceania e ele não ele foi empurrado e entrou por lá dentro, percebe? Porque foi empurrado, foi impelido, teve que aceitar. Portanto, brincadeira, isso é uma brincadeirinha. Mas eu pergunto como é que eu já tive, ainda tenho alguns traços de chinzinha ou de tibetana, não é? E conheci você aí, lá, vamos supor, e agora estou aqui com você na mesma, mas noutro contexto cultural e religioso até. Adelina, nós somos espíritos humanos há muito tempo, já provavelmente estivemos em várias culturas, pertencendo a povos variados,
que até hoje se distribuem em toda a geografia da Terra. E nós somos o somatório do que já vivemos. E, em meio a isso tudo, temos afinidades, tendências, interesses culturais, intelectuais, afetivos, emocionais. Então, se nós hoje somos espíritas, nós tivemos, todos nós, a chance de um conhecimento muito útil para ser como uma bússola para o futuro. Para onde nós desejamos ir após a desencarnação? Para onde vamos planejar uma nova vida? O que na ideia que nós temos da realidade planetária, envolvendo a hierarquia dos espíritos, a ideia do Evangelho de Jesus, o que vai ser a nossa escolha para o futuro? O que faz sentido para nós? Vejam o exemplo de Albert Schweitzer. Então, ele nasceu na Europa, ele era um dos filhos de Bach, se torna um músico porque volta a expressar a sua cultura musical, é um concertista famoso, até que ele desperta para o drama da África. E aí ele continua exercendo a música clássica, a música erudita, faz inúmeros concertos, arrecada e vai para o Gabão, em Lambaréné, e começa um pequeno hospital de campanha, o hospital cresce, ele volta para a Europa, traz médicos recém-formados para treinarem no Gabão, e o trabalho dele vai se expandindo. Então, ele escolheu, nasceu num país, mas ele passou a vida se dedicando aos enfermos de um país africano. Ele é um exemplo para nós. Então, assim, se nós somos espíritas, vamos conhecendo o Evangelho de Jesus. Lembra do fora da caridade não há salvação? Quem não quer ser salvo ou salvar-se, que significa virtudes do aprimoramento moral? Numa altura, todo mundo vai ter consciência e desejar isso. A maioria hoje não tem a menor ideia de nada. Mas, em geral, quem tem conteúdos espíritas acessíveis, né, vai trabalhando essas coisas. Então, cada um é um universo. E aí cada um vai fazer o melhor planejamento possível. Não egoisticamente para curtir materialmente a vida. Isso é uma fase que deve estar longe, mas a outra fase é uma fase de consciência, de sabedoria, de desenvolvimento dos recursos morais. E, para isso, a caridade está em primeiro plano. Então, tudo é importante e que bom que nós hoje já podemos refletir sobre isso. Eu me lembro, antes mesmo da sua pergunta, eu me lembro de quando nós, no reencontro de Copacabana tem 30 anos, na verdade 31. E aí sempre tivemos reuniões mediúnicas de ajuda, tanto a casos individuais como a dramas coletivos. E houve uma altura, mais de 10 anos atrás, um grande terremoto com tsunami na Ásia.
envolveu 4 países. Foram milhares de mortos. Passamos algumas semanas dedicando as reuniões para resgate. E eram tantas as vítimas que cada reunião precisou ser para um país. Teve país, Mongólia, não deixavam nós entrar. Espíritos inferiores, não, vocês não vão entrar, porque esse sofrimento nós temos a ver com isso. Isso tem a ver com nossos planos. Não existem espíritos abissais no controle. E aí nós tivemos que enfrentar essa turma. Enfrentamos e aí entramos para cuidar dos sofredores, das vítimas. Outros não. Outros, o único que não deixava que nós entrássemos, se não me engano, era a Mongólia. Não tenho certeza mais, porque isso já tem muitos anos. Curiosamente, o auxílio prestado foi tão significativo, tão bonito, tão útil, que espíritos de lá, desencarnados, pediram licença para visitar o reencontro. O que é isso? Vocês aí no Brasil, ninguém sabia o que era o Brasil. Vocês aí ficam mexendo com essas coisas e nos ajudam tanto. Quem são vocês? O que é Rio de Janeiro? O que é mediunidade? O que é essa caridade através da mediunidade? Eles vieram e frequentaram a fluidoterapia, que era presencial, por um bom tempo. E eles viam os doentes chegando, deitados na maca, os médiums à beira do leito da maca, aplicando o magnetismo que Kardec tão bem estudou, que é o magnetismo de cura, ou o magnetismo mesmeriano. Então, eles estagiaram no Rio de Janeiro. Provavelmente, nós não ficamos observando a evolução disso, eles levaram, é uma semente de trabalho e de caridade. Então, lá eles, claro que conheciam muita coisa, que nós aqui não conhecíamos, mas eles, a atenção deles despertou para quem morava tão longe e se prestava a cuidar de consequências muito dolorosas de um terremoto com maremoto ou tsunami de grandes proporções. Olha que tem a ver com o nosso tema. Vai que alguns deles que vieram conhecer o espiritismo, a fluidoterapia, algum estudo do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, olha, eu queria conhecer isso melhor. E lá, programa de renascer no Brasil, ou em Portugal, onde tenhamos movimento espírita e condições para alguém conhecer os conteúdos. Então, cada um. Que mais, gente? Então, vamos nos dedicar agora à nossa segunda parte. Todos devem buscar as folhas de papel, todos devem buscar escrever, mesmo que pareça que é algo da sua própria mente, não importa. É importante que a espiritualidade vai estar com entidades perto de cada um de vocês, para que haja atividade
que faz com quando a pessoa escreve o sistema nervoso central e periférico funcionarem. E a relação do sistema nervoso do corpo com o do perispírito ajuda no desenvolvimento da mediunidade. Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, a partir de agora, desejamos toda assistência, toda segurança para que tenhamos nossos irmãos na erraticidade, mas perto o suficiente para nos influenciarem quanto, sobretudo, a psicografia, mas também a vidência. E nós agradecemos muito o concurso fraterno dos amigos espirituais. Que assim seja, meus amigos. Olá, todos bem? Vamos deixando a concentração e vamos conversar um pouquinho. Vocês se sentiram bem? Alguém escreveu qualquer coisa? Alguém viu alguma entidade, algum contexto? Fique à vontade. Luciana, alguma psicografia hoje? Pode ler então para nós, por favor. Microfone. Tudo o que move em direção ao bem é sagrado. Um simples gesto de bondade é potencializado pela espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente, aproveitando cada instante de sintonia para encaminhar socorro aos inúmeros necessitados deste planeta. A ajuda existe em abundância, pois o empenho divino é aquele que tudo provê e ama incondicionalmente cada um de seus filhos. Cabe a nós buscar fazer parte dessa sintonia maior, onde se congregam os missionários da paz, da fraternidade e da regeneração planetária. Isso só é possível porque há quem ore, quem se importe, quem estenda as mãos e quem haja com coragem a serviço do Cristo, guia e modelo perfeito para o nosso crescimento espiritual e moral. Em cada dia, há uma nova experiência a ser vivida, uma nova oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento e de aprimoramento interior na sublime tarefa de aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. Urge decidir, urge caminhar sem vacilar, urge transformar a fé em ação e os ideais em atitudes. Que o nosso sim seja verdadeiramente sim e o nosso não verdadeiramente não, para que diante das escolhas da vida possamos conscientemente definir se seremos joio ou trigo. O tempo convida à renovação, a consciência conclama ao trabalho e o amor nos chama a integrar desde já
às fileiras daqueles que semeiam esperança, consolo e luz pelos caminhos do mundo. Lamartine. Muito bem, que lindo isso. Lamartine. Não faço Eu ideia. lembro de Lamartine Babo, da música, lembra? Mas talvez seja. Vamos pesquisar. Mas o mais importante é ele ter vindo e nos trazer um conteúdo tão bonito. Então, quando você puder, coloca lá no Telegram, tá? Para o pessoal poder reler. Eu também, prestar até mais atenção. Muito bonito. Obrigado, tá? Obrigado a ele, Lamartine. Alguém mais? Como está? Dona Adelina, posso? O Lamartine, não será o Lamartine, não havia uma figura, talvez setecentista na França, no tempo da Revolução, sim, não, oitocentista na França, por altura da Revolução. Esse nome soa a uma figura histórica francesa, Lamartine. Tudo bem, vamos pesquisar, eu não me lembro. Portanto, quando ela disse esse nome, eu fiquei assim muito logo atenta. Muito Eu bem. estou a passar por uma fase um bocado estranha. Apareceram aqui as figuras que apareceram da outra vez, com um irmão de óculos, com o aspecto lá, o paletó, não é? Parece alguém que esteve lá no Quartier Latin, não é? Dos óculos, tipo Fernando Pessoa, bigodinho, e duas figuras femininas. Eu sei que uma se identificou da outra vez como Camille. Eu não sei se será aquela Camille que teve, a Claudel que teve a ver com Rodin, talvez. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que esta irmã se apresenta aqui. E outra irmã. Mas depois, mas como eu tenho andado assim meia estranha, olha, depois, portanto, desenhei uma cara com os cabelos para cima daquelas perucas do tempo do rei Solé, não é? Portanto, uma peruca setecentista, não, seiscentista, talvez. Ahm, muito grande e uma figura com uma barbinha como a sua, né? E um bigode assim daqueles que encaracolados. Ahm, e no fim, eu escrevi uma mensagem que é um bocado atabalhoada, mas depois de desenhar esta figura, esta cara, e depois da mensagem que eu vou ler, que assim é um bocadinho estranha, veio-me à cabeça para colocar no topo de tudo, guardai-vos dos cães. Não sei porquê, uma alerta, guardai-vos dos cães. Mas a mensagem diz: de grandes a pequenos, das alturas do ego, baixando em voos altos e sublimes o seu ímpeto tenebroso, encontramos a verdadeira grandeza na pureza, na simplicidade, da modéstia e da humildade, em voos sublimes em que nos levam pela mão, em que somos levados, que nos levam pela mão do mestre Galileu. Desculpa, aqui há erros. O Rabi dulce e angélico, até às esferas divinas dos anjos. E depois uma palavra que é Rembrandt. E depois o Rembrandt faz-me lembrar, então, a cara que eu desenhei, com aqueles cabelos assim até os ombros e a barba e o bigode. Estranho.
algum palpite de quem seria? Não. A mensagem, portanto, é de Rembrandt. Rembrandt van Rijn, o O pintor, pintor, Rembrandt, você diz? sim, que até pintou uma pintura, portanto, que Ah, era a guarda noturna e tinha lá os cães, lembra-se? E depois, no fim de escrever isso e ter escrito a palavra Rembrandt, portanto, fui levada a escrever a citação, portanto, guardai-vos dos cães. E fez-me lembrar aquela pintura, entendi. entendeu? Tá Agora, bem. não, Visita ilustre, se for ele mesmo, né? É, não sei. é Não sei. uma entidade Rembrandt, Renoir, de um período lindo, né, da pintura. Então, veja lá, coloca, corrija, coloca o texto, para nós lermos de novo. Tá Ó, bom. Kleber acordou, começou a cantar. Enfim, é, O Kleber acordou-se e eu agradeci que você me mandasse um abraço possível ao Kleber, porque eu gosto muito do Kleber. tá ótimo. Eu gosto muito do Vou Kleber. fazer isso, pode deixar. Tá bom. Tudo bem. Alguém mais chegou a perceber alguma entidade ou escrever algum parágrafo? Hum? Alguém quer comentar alguma coisa do estudo ainda? Estão todos bem? Podemos Tenho uma, pensar? mas tem a ver com a mediunidade. Pode ser? Pode. Desculpe estar a ser um bocadinho chatinha. O irmão não se importa de dar assim uma explanação muito pequenininha de o impacto do colapso quântico na viagem do pensamento, na trajetória do pensamento. Semana que vem, Faz isso? porque essa viagem é longa, Está bem, mas faz, é um faz isso, pouco longa, faz isso tá para a bom? semana que vem? Faz isso? Me lembra, Está para bem, não deixar para o fim, para abordarmos. É simples e é interessante, está bom. tá bom? Obrigada. Só para não esquecermos, Está bom, está bom. tá bom? Então, graças a Deus, nós vamos pedir para a Luciana cantar uma boa, bela música que sirva de oração, e enquanto ela canta, procuremos irradiar e doar tudo de melhor que possamos ter conosco, como filhos de Deus, para as vítimas dos terremotos, enchentes, acidentes graves, violência urbana, feminicídio, infanticídio, coisa tão comum, infelizmente, no Brasil, mas no mundo também. Então, Luciana, escolhe uma música, vamos cantar e encerramos, agradecidos pela presença de todos vocês. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso cantar no perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura teu nome a rezar, escondido está das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na fonte que corre, lhe ver cantar.
E agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na fonte que abriga, na fonte que corre, livre a cantar. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo e sempre contigo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, a fonte que abriga, a brisa larga, a fonte que corre ligeira a cantar, ligeira a cantar, ligeira a cantar. Muito bem, muito obrigado. Estão todos bem? Então, vamos nos despedindo. Hoje é 17, nos vemos numa prece num dia desses, ou na fluido infantil na quinta-feira, Hoje ou é mais 18. tarde. Hoje Hoje é é 18. 18? Sim. Talvez em Ah, não, Portugal, 18 que foi já aqui em passou da Portugal. Aqui em Portugal meia-noite. já passou. Exato. Ainda é 17. Ok. Tem problema não, tá certo? E aí, então, na fluido infantil da próxima quinta, todos podem participar, todos podem ajudar. Que vocês descansem, tenham uma ótima noite. Adelina, Camille Clodel, Sim, bem-vinda. sim, Camille Claudel, sim, sim, sim. Não é a primeira vez que ela, eu tudo duas vezes, pelo menos, que eu já pintei ou desenhei qualquer coisa com ela presente. E ela junta sempre, muitas vezes, com essa outra figura masculina, jovem, que também está ligada à pintura, às artes, e vem ter connosco muitas vezes. Muito bem. Ela se sobressaiu na escultura, Exatamente, mais do que na pintura. exatamente. E ela foi do século XIX até o início do século XX. Exato. Teve um fim triste, não é? Teve um fim triste. Ela morreu, desencarnou com dificuldades na obscuridade, vamos dizer assim. Mas é luz para o nosso mundo e para nós. Sim. E nós agradecemos. Ela morreu num hospital psiquiátrico, se a memória não me falha, num asilo psiquiátrico, sim. Que bom que ela nos visita e tem afinidade com esse trabalho. Muito bem. Então, boa noite, gente. Boa noite, Boa noite a Cuidem-se todos. bem. Boa Bom noite a descanso. todos. Boa Nos noite. vemos. Um É, abraço, Sérgio. Boa noite, boa noite. Boa todos. noite.